Existem lugares que parecem suspensos entre o sonho, a memória e a imaginação. Lugares que não são apenas visitados, mas lugares que são atravessados. Lugares que parecem uma fresta entre a nossa vida real e aqueles mundos que a gente ama desde criança. Talvez nenhum lugar represente melhor essa sensação do que a Disneylândia em Anaheim, na Califórnia. Mas a parte mais fascinante da Disneylândia não é o castelo, a Main Street ou os fogos de artifício, show de fogos que a gente vê. A parte mais fascinante é que esse lugar nasceu de uma ideia que parecia impossível. Criar um mundo físico onde adultos e crianças pudessem sonhar juntos. Antes da Disneylândia, a fantasia ficava na tela. Ficava no cinema, na tela do cinema, ou na tela da televisão, nos programas, ou nas animações da própria Disney, do Walt Disney, ou nos livros. Mas o Walt Disney começou a imaginar algo muito diferente. E se o público pudesse entrar dentro da história? Se a gente pudesse fazer parte dela? Se um parque pudesse ser como um portal, funcionar como um portal? Hoje, quando a gente fala de parque temático, imersão, lands, storytelling ambiental, essas filas cenográficas, esses restaurantes temáticos, essas experiências de fandom, tudo parece super normal, natural, faz parte hoje do que a gente fala. Mas em 1955, isso, gente, era quase que uma loucura. Então hoje a gente vai mergulhar nessa história. A gente vai voltar para antes da inauguração, a gente vai voltar para antes do castelo, tão icônico e representativo, antes da Main Street e até mesmo antes do nome, Disneyland ou Disneyland. E eu vou falar Disneyland e Disneyland. Vocês que resolvam aí o que vocês falam geralmente. A gente vai entender como essa ideia que foi nascida num banco de parque se transformou numa das maiores revoluções do entretenimento. Essa é a história da Disneyland. O sonho, o caos, a inauguração desastrosa, a evolução, a comunidade e, claro, o lore por trás da magia. Oi, nerds e não nerds, pessoas e seus pets. Pega um snack, um café, junta todo mundo e senta, que lá vem o lore. Para entender por que a Disneylândia foi tão revolucionária, a gente precisa esquecer, por alguns minutos, os parques temáticos modernos. Hoje, quando a gente pensa em parque temático, a gente imagina aquelas lands imersivas, fantásticas. A gente pensa naquelas atrações que contam todas aquelas histórias. A gente tem as trilhas sonoras. As trilhas sonoras. Como eu amo as trilhas sonoras. A gente tem aquela comida temática que muda a cada hora. Super lúdica, colorida. A gente tem aquelas lojas que são integradas a todos aqueles cenários incríveis. A gente tem aquelas filas que parecem que fazem parte daquela história. Que também contam uma história. E aqueles ambientes que são tão detalhados e tão desenhados que faz a gente esquecer o mundo lá fora. Vou contar pra vocês toda vez que eu tô nos parques. Eu esqueço que o mundo existe. Mas lá nos anos 40 e 50, isso era completamente diferente. Os parques de diversão eram barulhentos, eram desorganizados e não era tão limpo. E principalmente os brinquedos que existiam eram aqueles brinquedos mecânicos que faziam crack, 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 crack. Essa experiência não era tão legal, era fragmentada. Você ia numa atração, depois você ia na outra, depois você comprava alguma coisa, depois você esperava. Não havia uma história conectando tudo isso. E o mais importante, muitas vezes os adultos não faziam parte dessa diversão.
As crianças brincavam, os adultos observavam. O entretenimento era dividido por idade. Não era compartilhado tudo isso como uma experiência emocional, como a gente sabe hoje em dia que acontece. A Disneylândia não nasceu apenas de uma vontade do Walt Disney de criar brinquedos ou atrações. O Walt Disney percebeu que existia essa desconexão, que não tinha essa história contada, essa experiência emocional contada. Para ele, o entretenimento não devia separar todas essas gerações. As atrações, a diversão não devia separar todo mundo. Ele queria um lugar onde uma criança, como eu, onde um adulto, como eu, e onde uma pessoa idosa, como eu, pudesse se sentir pertencendo a esse mundo, a tudo isso, juntos, não separados. Esse é um ponto essencial, porque a Disneylândia, ela não nasceu de apenas vamos criar brinquedos, vamos criar atrações. Ela nasceu de uma frustração emocional, da pergunta, por quê? Por que que a fantasia precisa ser algo que só as crianças vivem enquanto os adultos ficam do lado de fora? Por quê? A resposta de Walt seria construir um lugar onde ninguém mesmo, precisasse ficar do lado de fora. Uma das imagens que a gente vê mais repetidas, né, na mitologia da Disney como um todo é a Sharon e a Diane, filhas do Walt Disney, andando num carrossel, e ele ali observando. Eu tenho até uma representação dessa imagem aqui, só que ele na frente do carrossel, de mão dada com o Mickey e com a Minnie. Ele estava ali presente, né? Ele estava vendo, a cena parece bem simples, ele estava vendo as filhas, o pai vendo as filhas andando de carrossel, mas segundo a história e a lenda, vamos dizer assim, foi ali que uma ideia começou a se formar ali na cabeça. O Walt estava presente, obviamente, assistindo as filhas, mas ele não participava. E aquela separação entre quem brincava e quem apenas assistia incomodou demais a imaginação do Walt. Fiquei pensando, né, se é lenda ou não, se foi naquele momento ou não, mas eu fico imaginando o momento que o Walt Disney teve a ideia, que ele teve a ideia de fazer o parque. O que não passou na cabeça do Walt Disney, com a mente que ele tinha? E a pergunta que nasceu naquele dia, né, parece pequena. Por que não existe um lugar onde os pais, os filhos, onde todo mundo da família pudesse se divertir juntos? Mas, na verdade, essa pergunta é gigantesca. Esse momento é importante porque ele mostra que a Disneylândia não começou de uma estratégia corporativa, de algum executivo tomando uma decisão. Ela começou de uma experiência humana. Ela começou de uma memória familiar, do pai vendo as filhas brincando no carrossel. E com uma vontade de transformar aquela sensação pessoal das filhas brincando, ou dele observando, mas muito mais das filhas brincando, em algo coletivo, onde todo mundo pudesse ter essa mesma sensação. E isso tem tudo a ver com o poder da nostalgia. Eu me considero uma adulto Disney nostálgica. Porque a nostalgia não é essa saudade do passado, de se lembrar, olha como foi legal. A nostalgia é também querer preservar essa emoção que você teve na hora. Esse sentimento que você teve naquele momento. E ele queria preservar essa emoção da infância, mas sem excluir o adulto. Ele queria que essa nostalgia permanecesse, mesmo que não fosse uma nostalgia você pensando quando você era uma criança, andando num carrossel. Mas como adulto, você preservar essa nostalgia, essa sensação. Ele queria um lugar onde crescer não significava a gente perder a capacidade de se encantar. E talvez por isso que a Disneylândia ainda mexe tanto com tanta gente, principalmente comigo. Porque ali, o parque, ela não promete só a diversão, só o brinquedo. Ela promete permissão, a permissão de você sentir magia de novo.
Antes da Disneyland existir, o projeto tinha outro nome. Chamava Mickey Mouse Park. Era uma ideia muito menor. O Walt imaginava um pequeno espaço, uma atração, talvez ali em volta dos estúdios da Disney, em Burbank, na Califórnia, ali em Los Angeles. Algo que os fãs pudessem visitar quando eles escrevessem que queriam visitar ou conhecer os estúdios. E eu digo escrever não é DM, não é e-mail, nada disso. É carta mesmo, daquelas que você põe no envelope, escreve à mão e manda pelo correio. E coloca um selo. Porque lembra que a gente tá em 1950. A televisão era uma coisa muito nova. Existia rádio, existia as cartas. Mas para as pessoas irem visitar um estúdio, que era um estúdio funcional, com um estúdio de cinema, de animação, não tinha muito o que as pessoas verem no estúdio. Era um ambiente de trabalho, não era um ambiente de encantamento. Então essa primeira visão era algo como um jardim temático ali nas dependências do estúdio, que podia ter uma pequena atração como um barco, um trem, o Disney amava trens, como alguns personagens, uma Main Street em miniatura. Mas aí aconteceu algo que sempre acontecia com o Walt Disney. A ideia cresceu. Porque quanto mais ele imaginava, mais o espaço ficava pequeno. Um barco pede um rio. Um trem pede uma estação. Uma Main Street pede fachada, pede lojas, pede música, pede movimento, pede personagens. Uma área pede outra área. E de repente, aquele Mickey Mouse Park já era pequeno demais, já não cabia mais ali. Esse crescimento, essa ideia crescendo e fermentando e borbulhando, prova uma coisa muito fundamental da mente do Walt Disney. Ele não imaginava uma atração ou atrações isoladas. Ele imaginava um ecossistema de histórias. Ele queria que cada elemento, cada detalhe, cada coisa conversasse com a outra e não isolada. Que cada espaço preparasse uma emoção nas pessoas. Que o visitante não apenas olhasse, visse aquilo à distância, mas que ele entrasse na história, ele vivenciasse a história. E aí esse Mickey Mouse Park deixou de existir porque era pequeno demais para a fantasia e a imaginação da mente do Walt Disney. Mas ele serviu para plantar essa semente da Disneylândia. A Disneylândia parece uma criação totalmente original, mas nenhuma criação nasce do vazio. O Walt Disney era extremamente observador, ele era um observador intenso. Ele estudava lugares, experiências, parques, exposições, todos os lugares que ele pisava, como os vilarejos históricos que existiam nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo. Ele ia até lá tentando entender o que fazia as pessoas que visitassem esses lugares se sentirem transportadas. Entre as diversas inspirações que o Walt Disney teve, estavam alguns lugares, como o Tivoli Gardens, na Dinamarca, que, sinceramente, eu não conhecia, fui conhecer pesquisando o lore para vocês, e já fiquei com vontade de ir conhecer. Achei incrível e maravilhoso. Então, curta, comente para poder ir, ok? Então, o Tivoli Gardens, na Dinamarca, muito lindo, muito limpo, muito encantador. A gente tem a Knott's Berry Farm. Knott's Berry Farm eu vou trazer para vocês o lore dos vídeos aqui também, a contar toda essa história do Knott's Berry Farm. Também continuem curtindo e comentando e compartilhando, porque eu nunca fui, mas eu sei muito da história de lá. Que fica na Califórnia. O Knott's Berry Farm fica na Califórnia. Eu tô lendo os nomes aqui porque são vários. A Colonial Williamsburg, que é uma região americana nos Estados Unidos, onde as pessoas encenam e você pode voltar para aquela época colonial lá nos Estados Unidos. Greenfield Village, que também tem essa sensação que você volta no tempo.
A Chicago Railroad Fair, que é uma feira de trens, sem nenhuma surpresa aqui, o Walt era apaixonado por trens. E a Feira Mundial de Nova York, em 1939, que era uma feira que eu acho que, não sei se durou 1 ano ou 4 anos, algo nesse sentido. Ou vou pedir pro Vini, meu editor, colocar aqui quantos anos durou a feira realmente. Aqui, por aqui ou aqui. E a feira era super avançada para a época. Era uma coisa, vamos dizer, bem tecnológica para a época que era de 39, né? Imagina, 39 é o quê? 11 anos? 11 anos. 11 anos antes de 1950. E o Walt tirou desses lugares, não foi simplesmente uma lista de atração. Vou colocar ali um negócio aqui, um outro negócio lá. Ele absorveu todos os princípios desses lugares. De alguns lugares veio a ideia da limpeza e da beleza. De outros, a questão da nostalgia do Main Street. De outros, a sensação do progresso tecnológico. E de outros, o poder de reconstruir essas épocas e esses ambientes. Ser transportado para isso. Mas aqui está uma virada. O Walt, ele não queria só copiar um parque e fazer um parque. Ele queria combinar a memória, a fantasia e a tecnologia numa narrativa só. Nada disso seria desconectado. A Disneylândia seria ao mesmo tempo uma cidade idealizada, um palco, um filme em tamanho real, um museu emocional, um playground e um laboratório para o futuro. É por isso que ela parece tão difícil de se definir. A Disneylândia não é apenas um parque de diversões, é uma máquina de sentimentos. Ela pega a memória de uma rua que talvez nunca tenha existido daquele jeito, mistura com contos de fada, de aventura, de faroeste, futurismo e transforma tudo isso num lugar que você pode caminhar. A história deixa de estar diante de você para estar ao seu redor. Quando ficou claro que o terreno em Burbank ficou pequeno demais, o Walt precisou procurar um lugar novo. Essa decisão foi uma das mais importantes na história da Disneyland. Um parque como aquele precisava de espaço, de acesso, de crescimento futuro e uma posição estratégica dentro da Califórnia que naquela época estava crescendo rapidamente. E o Walt não conseguia fazer isso sozinho, ele contratou o Stanford Research Institute, incluindo Harrison Price, para estudar onde que esse parque poderia ser construído. Obviamente a gente sabe que a escolha final foi em Anaheim, no condado de Orange, lá na Califórnia, perto de Los Angeles. Hoje, quando a gente ouve falar em Anaheim, a gente não consegue não pensar na Disneyland. Mas naquela época, as pessoas associavam aquela região com fazendas de laranja, árvores que ficavam naquela região e agricultura. Não era nada uma capital de entretenimento ou um destino turístico mundial. Ela era uma tela em branco. E aí, em 1953, Disney adquiriu 160 acres de terra em Anaheim. Esse dinheiro não veio só da empresa, do Disney Studios, veio do bolso do próprio Walt Disney. Esse número importa porque ele representa essa escala, esse crescimento nessa escala. O parque, a fantasia dele saiu do quintal do estúdio e ganhou um território próprio, um lugar onde pudesse existir realmente. O Walt não estava comprando terra, ele estava comprando um espaço para um futuro que só ele enxergava. Quase ninguém mais acreditava naquilo. Enquanto os outros viam as laranjas, ele via Main Street, ele via um castelo, ele via barcos, ele via trens, ele via florestas tropicais imaginárias, ele via foguetes, ele via montanhas, ele via famílias atravessando todos esses mundos. Esse é um dos momentos que, acho que não só para mim, mas para várias pessoas, mais bonito da questão da história da Disneylândia. Antes de qualquer visitante acreditar na magia, Walt teve que acreditar naquilo e nessa magia sozinho.
Para construir a Disneylândia, o Walt precisava de uma equipe diferente. Não bastava ser arquiteto tradicional, não bastava ter engenheiro tradicional, não bastava nem ser artista tradicional. Ele precisava de pessoas capazes de pensar como cineastas, designers, engenheiros, animadores, arquitetos e contadores de história, só que tudo isso ao mesmo tempo. Não dava para ter separado isso na cabeça. E aí foi assim que surgiu a WED Enterprises, a precursora do que hoje a gente conhece como Walt Disney Imagineering. WED é a junção das iniciais Walter Elias Disney, que, para quem não sabe, é o nome completo do Walt Disney. Agora você pensa nessa dificuldade. Eles não estavam ali só desenhando esses brinquedos. Eles estavam inventando uma linguagem. Era uma coisa muito nova. Como que você faz uma rua parecer uma memória? Como você faz um castelo parecer maior do que ele é? Como você faz uma fila parecer fazer parte de toda aquela aventura? Como que você esconde ou impede os visitantes de ver uma realidade, de ver a realidade no meio de toda essa fantasia? Essas são perguntas super normais hoje em dia. A gente está acostumado a ver essas imersões. Mas naquela época era uma coisa quase experimental, quase de laboratório, quase de como que a gente cria isso do nada. A equipe da WED precisou unir artes plásticas, arquitetura, engenharia, teatro, cinema e operação, tudo num lugar só. E é aqui que nasce uma das palavras mais importantes do universo Disney, Imagineering, a junção das palavras imaginação com engenharia, ou, em inglês, Imagination e Engineering. E não era só sonhar, era fazer o sonho funcionar. A construção da Disneylândia começou dia 16 de julho de 1954. O parque abriu dia 17 de julho de 1955, um ano e um dia depois. Isso é absurdo, é incrível. Hoje, muitas das atrações que a gente conhece demoram anos para ser planejada, para ser aprovada, para ser construída, testada e inaugurada. A Disneylândia inteira precisou de um ano, praticamente, para ser construída. Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland foram todas praticamente construídas tudo ao mesmo tempo. Não dava para ser diferente. As equipes trabalhavam num ritmo frenético, intenso. Tinha lama, tinha poeira, concreto, madeira, estruturas que eram temporárias, aqueles prazos que pareciam impossíveis e as decisões sendo tomadas ali, no limite de tempo que eles tinham. E o Walt caminhava constantemente ali no canteiro de obras. Ele tinha até um apartamento que foi construído para ele, que ele pediu para ele praticamente dormir no parque, não só enquanto a construção, mas posteriormente também. E ele observava cada detalhe. Ele corrigia ângulos, ele imaginava o fluxo dos visitantes, ele pensava como uma árvore podia influenciar na sensação daquela rua, como uma fachada poderia revelar ou esconder alguma coisa, como uma música podia guiar uma emoção. A Disneylândia foi construída como um filme que você não senta na plateia, mas que você anda e caminha pelo cenário. E essa diferença muda tudo. Quando você vai no cinema, a câmera escolhe o que você vê. O filme escolhe o que você vê. Num parque, você escolhe o que você vê. Então ele precisa funcionar de uma maneira de 360 graus. Ele precisa sobreviver ao olhar curioso de uma criança ou de um adulto. Precisa parecer real, de longe, de perto, de dia ou de noite. Essa diferença muda tudo. Construir a Disneyland era construir uma ilusão que as pessoas poderiam tocar. E isso tornou o desafio quase impossível. Mas toda fantasia tem um custo. E a Disneylândia custava muito. O projeto era arriscado demais para muitos investidores.
bancos duvidavam, pessoas dentro e fora da Disney acreditavam que o Walt Disney já estava pensando muito alto. Afinal, quem vai colocar dinheiro num parque, num tipo de parque que praticamente não existia? Foi aí que o Walt Disney tomou uma decisão que foi extremamente moderna e inovadora para a época. Usar a televisão para financiar e vender um sonho antes mesmo que ele existisse. A série de TV Disneyland estreou na ABC e apresentou ao público os mundos que futuramente faziam parte do parque. O programa não era apenas divulgar o parque, era a construção da expectativa. Era um convite semanal para que as pessoas que estivessem assistindo imaginassem tudo aquilo junto com o Walt. Em troca, a ABC ajudou a financiar o parque. Pensa o quanto isso era visionário para a época. Um programa de TV criando um desejo por uma experiência física. Um conteúdo audiovisual abrindo um caminho para um lugar real. Um universo narrativo sendo apresentado para o público antes mesmo dele ser inaugurado. Hoje a gente chama isso de estratégia transmídia, universo de marca, expansão de IP, storytelling multiplataforma. O Walt fez isso muito antes desses próprios termos existirem. A Disneylandia foi vendida como uma promessa antes de ser entregue como destino. E quando o público acompanhava o programa, ele não estava apenas assistindo um comercial. Ele estava entrando aos poucos na mitologia da Disneylandia. Então, chegou o grande dia, 17 de julho de 1955. A inauguração da Disneylandia foi televisionada e transmitida, cheia de celebridades e expectativas. Era para ser a grande revelação do sonho do Walt, mas entraria para a história como um dia sombrio. Quase tudo deu errado. Ingressos falsificados circulavam e foi muito mais gente do que era esperado. O calor era extremamente intenso. Era no meio do verão na Califórnia. O asfalto recém-colocado na Main Street ainda estava macio e o calor ajudou a ele continuar macio. E tem relatos de como o asfalto ainda estava macio, os saltos enfincarem no asfalto. Os bebedouros não funcionavam como deveriam, havia problemas de infraestrutura, restaurantes, acabava a comida, acabava a bebida, as atrações falharam, algumas áreas tiveram problemas técnicos, o tráfego, o trânsito ao redor do parque foi caótico. E tudo isso aconteceu diante de câmeras, televisionando e transmitindo para o país inteiro, ao vivo. Você imagina a pressão. Você passa anos tentando convencer o mundo que o seu sonho não é uma loucura. Você aposta dinheiro, você aposta a sua reputação, seu futuro. E no dia que os portões se abrem, a realidade invade a fantasia de todos os lados. Mas aqui está o ponto mais interessante. Mesmo nesse meio desse caos de asfalto macio, de coisa acabando, havia algo de especial ali. Havia uma faísca. A Disneylandia não foi perfeita nesse primeiro dia. Ela foi totalmente imperfeita, na verdade. Mas a ideia era forte demais para morrer no meio daquele desastre. As falhas podiam ser corrigidas. O sentimento já estava ali. E talvez essa seja uma das maiores lições da história da Disneyland. A magia não significa a ausência de problema, mas às vezes a magia é uma ideia tão forte que ela sobrevive no meio do caos. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.
Depois da inauguração, a Disneylândia precisou evoluir muito rápido. Os problemas operacionais foram corrigidos, a capacidade do parque foi ajustada, a infraestrutura melhorou, as equipes aprenderam a lidar com o fluxo de pessoas, com a manutenção, o atendimento, a limpeza, a alimentação e todas essas complexidades que envolvem em operar um mundo tão imersivo. Esse ponto é importante porque às vezes a gente pensa, nasceu pronta, Disneylândia tá ali, sempre esteve ali, nasceu pronta. Mas o Walt Disney sempre insistiu que o parque nunca estaria finalizado. Isso não é uma frase bonita que ele falou uma vez. Isso é uma filosofia de produção. Isso é uma coisa que é válida até hoje. E a Disneylândia é um organismo vivo. Ela pode crescer, ela pode corrigir os seus erros, ela pode mudar, ela pode adicionar histórias, tirar histórias e experimentar novas tecnologias e responder ao que o público pede, porque o público também cresce e evolui. E essa ideia mudou o mundo do entretenimento, gente, para sempre. Um filme, quando ele estreia, ele está finalizado. Um livro, quando ele é publicado, ele está finalizado. Mas um parque temático, não. Ele está sendo reescrito sempre. A Disneylândia se tornou uma história em atualização permanente. E isso é parte, grande parte, do motivo pelo qual as pessoas continuam voltando. Como eu. A gente não volta porque a gente vai repetir uma experiência. A gente volta porque a gente vai reencontrar uma memória. A gente volta para ver uma coisa nova que mudou. É familiar e novo ao mesmo tempo. É como se a gente voltasse para casa e essa casa também tivesse crescido com você. Com o tempo, a Disneylândia deixou de ser apenas uma novidade. Ela virou um ritual. Famílias passaram a voltar ano após ano. As crianças que visitavam o parque no início, hoje vão com seus próprios filhos ou talvez até netos. Fotos de família que foram tiradas nos mesmos lugares, décadas depois. As pessoas passaram a associar a Disneylândia com aniversários, férias, pedidos de casamento, datas especiais, férias especiais, despedidas, reencontros e memórias que atravessaram gerações. E aqui que entra nosso modo comunidade, na nossa história aqui. Porque um parque temático não vive só de concreto e atrações. Ele vive das histórias que as pessoas depositaram nele. Para uma pessoa, Main Street pode ser apenas uma rua. Para outra, pode ser onde ela assistiu os fogos com a mãe, com o pai, com a família inteira. Para outra, pode ser aquele cheiro de pipoca que lembra a infância. Para outra, pode ser a primeira vez que ela sentiu que pertencia a um fandom. A Disneylândia virou uma espécie de álbum coletivo. E isso explica por que as mudanças ou as atrações nos parques que fecham gera tanta reação forte. Porque para quem ama, não é apenas uma atração, é uma memória, é uma identidade, é uma parte de si mesmo projetada num espaço físico. Fandom funciona assim, a gente não ama apenas aquele objeto, aquele lugar, a gente ama o que a gente se torna perto dele. Fandom é incrível, eu sinto orgulho de fazer parte de um fandom como um fandom da Disney. E a Disneylândia, talvez muito mais que qualquer outro parque, por ter sido o primeiro, ela entendeu como transformar uma visita em pertencimento. Agora eu quero saber de você. Qual que é a parte da história da Disneylândia que mais te surpreendeu? O que mais você achou? Nossa, eu não sabia disso. Ou se você sabia algum detalhe que você achou legal. E se você já foi à Disneylândia, lá na Califórnia? E se você foi, me conta, qual que é a land que você corre primeiro? Qual que é a comida que você come primeiro? O que mais você gosta de fazer quando você vai para lá? E se você não foi, para onde você corre? O que você vai conhecer primeiro? Em brincar lá
na Disneyland, na Califórnia? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu quero muito saber, gente, porque esse canal é uma casa pra quem ama esses mundos, os parques, essas histórias e esses fandoms. Se você gostou desse mergulho no lore por trás da magia da Disneylândia, deixa aquele like aqui, deixa seu comentário, se inscreve para você não perder nada do que eu vou contar e compartilha com outros nerds, outros não nerds e por que não seus pets. Eu sou a Nerd Lady e a gente se vê no próximo mundo.